Oi, oi, minha gente. Então, hoje eu tô aqui de novo pra falar hoje sobre algumas perguntas que eu recebo bastante frequentemente de vocês. Então eu fiz meio que uma compilação das perguntas que eu mais recebo e vou falar sobre essas questões, então. Tá? Elas são sobre perguntas sobre assuntos variados, mas eu vou, claro, sempre sobre revalidação de diploma aqui, ou então na Alemanha, ou então sobre trabalho de médico aqui na Alemanha. Então vai ser esse o assunto global, mas tem vários subtemas dentro desse grande tema. Então vamos começar. Primeiro eu tenho uma pergunta aqui: quanto tempo leva para validar o diploma de médico na Alemanha? Tá? Uma pergunta um pouco complicada porque depende primeiro do estado que tu vai fazer e depende do momento que tu vai fazer, porque as regras mudam a toda hora, sabe? Então, o que pode valer hoje pode daqui 6 meses não valer mais. Então, isso se modifica muito rapidamente, sabe? E, pra mim demorou, acho que no total, por volta de 1 ano e meio. Depois de eu já ter B2 de alemão, depois de eu estar morando aqui já, e no momento que eu entrei com os primeiros papéis até eu receber minha aprovação, talvez tenha sido entre 1 ano e meio e 2 anos. Tem gente que consegue mais rápido, sim, mas isso foi quanto eu levei. Eu acho que varia talvez entre 1 ano e meio ou 1 ano e 2 anos. Acho que menos de 1 ano é bem difícil conseguir. Ok, próxima pergunta. Se tem como fazer plantões fora da residência, como que as pessoas fazem muito no Brasil, tá? Aqui é um pouco diferente, tá? Tu tem um contrato de trabalho no momento que tu faz a residência, não é uma bolsa. E cada plantão que tu vai fazer dentro da tua residência, tu vai ganhar a mais por esse plantão, tá? Então, o teu salário não é sempre todo mês a mesma coisa, depende, a não ser que, claro, todo mês tu faz exatamente o mesmo número de plantões, mas geralmente não é assim. Então, depende do número de plantões que tu for fazer, tá? E a questão de fazer plantões fora da residência aqui não tem como fazer isso, sabe? Teoricamente, sabe? Os contratos de trabalho aqui geralmente são ou de 40 horas por semana ou de 42, e isso seria 100%, e aí claro que tem a opção também de trabalhar, enfim, 75%, 65%, 50%, dependendo da sua vontade. Mas claro que daí isso prolonga o tempo total de residência, né? Existem, no entanto, pessoas que fazem plantões, sim, só que aí eles não são plantões de residência, tá? Por exemplo, tem gente que... Eu conheço já pessoas, por exemplo, que não estão a fim de trabalhar para um hospital agora. Elas estão a fim de trabalhar simplesmente fazendo plantões aqui ou ali. E, enfim, tu acaba ganhando mais comparado por hora, tá, que tu trabalha, do que fazendo a residência. E, enfim, sei lá, por exemplo, eu conheço uma menina que ela cansou da residência, cansou de trabalhar 42 horas por semana, estava a fim de fazer uma pausa, digamos, e ela calculou quanto que ela precisava trabalhar, se ela trabalhasse só fazendo esses plantões, quantas horas por semana. Ela disse que se ela trabalhar 20 e poucas horas por semana, ela consegue manter o mesmo salário. Então ela decidiu fazer isso por um tempo agora, porque ela tá a fim de fazer outras coisas também. Não vai contar pra residência dela, mas foi a opção que ela achou pra, enfim, poder fazer as outras coisas que ela tá a fim de fazer agora, tá? Então existe sim essa opção de fazer plantões e de viver de plantões, digamos, mas aí não vai contar pra tua residência, tá? E como o salário de residente é relativamente bom, tu não precisa fazer plantões a mais, que é por essa é a razão porque as pessoas fazem no Brasil, né? Aqui não tem essa necessidade de fazer plantões a mais para receber mais, tá? Com o salário de residente dá pra viver tranquilamente, dá pra... As pessoas têm filhos com salário de residente, sustentam os filhos e etc, tá? Então, a próxima pergunta...
ter passaporte da EU muda alguma coisa na hora de fazer a revalidação de diploma aqui na Alemanha? A única coisa que muda no fato de ter passaporte de algum país da União Europeia é que você não precisa dar satisfação para ninguém quando você se muda para cá. Você não precisa ir atrás de visto, não precisa ir atrás de permissão de morada, de moradia aqui, etc. Então, isso, claro, que facilita muitas coisas, tira grande parte da dor de cabeça e também dos custos, porque visto custa dinheiro também. Mas na parte de revalidar diploma, isso não faz diferença alguma, tá? Se você estudou fora da União Europeia e tem passaporte da União Europeia, não faz diferença nenhuma se você tem um passaporte da EU, ok? Próxima pergunta. Tem como achar emprego nas cidades grandes também? Então, isso é uma coisa que a gente ouve muito, que a Alemanha precisa de médicos, mas que precisa de médicos em cidades pequenas, que é onde ninguém quer ir, né? Então, isso seria a nossa opção como estrangeiros, né? Ir para cidades pequenas, que é onde falta médicos, né? E o que eu diria sobre isso é que é mais fácil achar emprego em cidades pequenas, sim, tá? Porque tem mais oferta de emprego, tá? Porque isso é verdade, os médicos daqui, eles gostam menos de trabalhar em cidades pequenas, todo mundo quer ficar nos centros urbanos grandes, e aí tem mais vagas abertas em cidades pequenas. Então, em parte, sim, isso é verdade, é mais fácil de achar emprego em cidades pequenas, mas ao mesmo tempo, não é impossível achar emprego em cidades grandes, tá? Muitas pessoas estrangeiras que estudaram fora da União Europeia medicina trabalham como médicos em cidades grandes, sim, tá? Isso é possível. É mais difícil do que trabalhar em cidades pequenas, sim, com certeza. Mais difícil achar uma vaga, mas é possível, com certeza é possível. Eu sou uma delas, existem várias pessoas que eu conheço que também estão nessa situação e de toda forma é possível, sim, mas pode ser que seja mais complicado, sim. Tá? Pode ser que o número de vagas seja menores e a concorrência seja maior. Tá? Próxima pergunta. É melhor fazer residência no Brasil antes ou direto na Alemanha? Então, eu tenho um vídeo onde eu falo o que eu penso sobre isso. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar. E se você quer saber isso, então olha neste vídeo. Próxima pergunta. Você precisa necessariamente fazer pesquisa para achar alguma vaga na Alemanha? Então, aqui na Alemanha, existe hospitais universitários e não universitários, tá? No Brasil também, né? Se você quer trabalhar com pesquisa, você precisa trabalhar num hospital universitário, tá? Os hospitais que não são universitários geralmente não fazem pesquisa. Então, se você não quer fazer pesquisa, você não precisa fazer pesquisa. É só você ir trabalhar no hospital não universitário, tá? Não existe a obrigatoriedade de fazer pesquisa. Não, de forma alguma, tá? Existem a maioria dos médicos, né? Porque a maioria trabalha em hospital não universitário. A maioria dos médicos não faz pesquisa, faz somente trabalho clínico, tá? Não existe nenhum pré-requisito de fazer pesquisa, tá? Muita gente pensa, né, tem que fazer pesquisa no Brasil para melhorar o currículo, blá blá blá. Se você quer trabalhar com pesquisa, sim. Se você não tem interesse em trabalhar com pesquisa, não faz diferença, sinceramente, tá? Próxima pergunta. Quantas horas trabalha por semana? Isso eu acabei falando antes, né? Que tem esses contratos ou de 40 horas por semana ou de 42. Isso seria um trabalho de 100%. E daí tu não precisa necessariamente trabalhar 100%, tu pode trabalhar 50, 65, 70, 65, 80, etc. Tá? Isso tem que falar na hora de discutir, de fazer tua entrevista com o teu empregador, se isso é possível, se você tem esse interesse também, né? Porque também isso vai significar que você vai demorar mais tempo para se tornar especialista ou terminar a residência. Com que frequência se faz plantões noturnos, tá? Isso é uma pergunta que depende muito, tá? Não tem como eu falar que é isso, é aquilo. Eu estaria mentindo, porque é muito dependente de hospital, de serviço, de departamento, de especialidade.
Não tem como generalizar isso, tá? Eu sei, por exemplo, eu faço plantão uma vez por mês, noturno, o que é bem pouco, né? Por causa que a minha especialidade, ela é pouco de internação, assim. A maioria dos nossos pacientes, eles são ambulatoriais, tá? Agora, tem outras especialidades no mesmo hospital que eu tô, no mesmo andar que eu tô, tá? Os residentes da outra especialidade, eles têm uma vez por semana plantão noturno, tá? E eu sei de hospitais menores, onde os departamentos são menores, que tem que fazer às vezes 2, 3 vezes por semana. Então é realmente muito variado, não tem como generalizar, tem que realmente ver em cada vaga de emprego como é que é. E no dia seguinte daí você vai pra casa, né? Você acaba o plantão e você tem o dia livre, pós-plantão. E a próxima pergunta é como conseguir uma vaga de estágio, né? Tem muita gente que quer fazer estágio aqui antes enfim, quando tá no internato, ou quando, antes do internato ainda, quando tá durante a faculdade, ou então, enfim, já tá trabalhando e quer, né, ter um pouco uma visão melhor de como é que funcionam as coisas aqui, quer fazer um estágio aqui. E geralmente esse estágio ele se chama hospitación, quando é para pessoas que enfim, quando as pessoas são do Brasil, tá? Que é geralmente o caso das pessoas que assistem esses vídeos. Ou seja, você não é médico na União Europeia, não é médico na Alemanha. Você só pode fazer hospitación, tá? Hospitación é a mesma coisa que as pessoas fazem quando querem conhecer o serviço para ver se vão querer trabalhar lá, que geralmente daí faz de um dia. Você pode, porém, fazer por um tempo mais longo, né? Uma vez eu fiz, por exemplo, de 2 meses uma hospitação, tá? Você pode ficar lá acompanhando o serviço, mesmo que o teu objetivo não seja aplicar para uma vaga nesse lugar. Você quer, sei lá, aprender a língua melhor, ver como é que o serviço funciona, etc, tá? Então você tem que mandar um e-mail para o chefe do serviço onde você quer trabalhar ou fazer a sua hospitação e tem que escrever as suas condições todas. Tem que escrever se você é médico, estudante, em que ano, aonde, quando que você quer fazer isso, em que meses. Assim, idealmente o quanto antes possível, né? Um ano antes provavelmente seria bom. Você precisa dizer, claro, como é que funciona com a questão do visto, como é que funciona com a questão financeira, deixar claro que você tem meios de se manter, porque eles não vão poder te pagar para fazer isso, né? E muitas vezes eles não sabem muito como é que funciona, tá? Eles não têm nem ideia de como é que funciona para fazer para pessoas do Brasil, nunca aconteceu isso. Então é bom que tu diga assim, sabe? Visto, enfim, eu já sei como é que faz, é assim, assim, assado, pra não deixar isso pra eles terem que resolver, sabe? Porque isso já é mais um complicador. Tudo que tu puder tirar de complicações, assim, que eles possam ver, seria melhor, sabe? Que tu dê tudo assim, todas as informações, tudo redondinho, para que eles só tenham que meio que dizer que sim e pronto, sabe? E geralmente é melhor tu mandar para vários hospitais, vários departamentos diferentes, porque, enfim, essas pessoas elas recebem tantos e-mails, esses chefes de serviços, que muitas vezes os e-mails não são completamente lidos quando vêm assim de pessoas de outros países e, enfim. Então eu não apostaria só numa opção, sabe? Eu apostaria em várias opções, a não ser que, claro, que tu já conheça, tenha contato com alguém de algum determinado serviço. Daí é uma situação um pouco diferente. Ok. Então, essas foram as perguntas que eu decidi responder hoje. Eu espero que tenha clarificado algumas coisas. E, enfim, a gente se vê então na próxima. Até mais. Tchau, tchau.